voltando aqui, continuando, isso é importante para o eletricista, ele saber dimensionar a parte tanto do disjuntor, de cabos e também fazer todo o cálculo de demanda. Essa aula de cálculo de demanda tá dentro lá do nosso módulo, módulo 3, e é onde você vai conseguir revisar bastante coisa lá também, tá certo? Isso aí é importante para o eletricista e para você ter essa visão de instalações elétricas residenciais, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de frisar também sobre instalações elétricas é o uso, tá certo? Sobre o DPS, tá certo? O DPS, as classes do DPS, nós vimos lá nas nossas aulas sobre o DPS, sobre a forma do DPS, aonde ele é instalado, a forma com que ele é instalado, né? A oportunidade de você mostrar para o cliente, né, a importância do uso do DPS lá dentro, né, do quadro de distribuição. Isso tudo a gente já passou lá, tá dentro do módulo 2, fechando o módulo 2, tá certo? E também a questão do IDR, da importância da instalação elétrica. Vai chegar situações em que você vai chegar para fazer a instalação e o cliente vai falar assim, não, eu quero só que você instala para mim isso aqui, né? Você vai passar a informação e não vai querer fazer, mas aí você passou a informação, você não forçou. Há um nível diferente aí entre você forçar ou entre você indicar, né? Então você indicou aquilo ali para o seu cliente e certamente o seu cliente já está sabendo e está ciente daquilo que você passou para ele. Então isso é muito importante, tá certo? E eu falo isso para você porque assim, em instalações elétricas é muito importante. Eu estava fazendo uma instalação em um apartamento, e o cliente solicitou, cheguei lá para fazer a instalação. Por isso que eu estou falando assim de você ser técnico, entendeu? Você ter esse conhecimento técnico do que é o certo e do que é o errado, né? Por quê? Porque embora às vezes o cliente está te solicitando, mas você não sabe se o cliente domina. E se o cliente dominar? Foi o que aconteceu nesse caso que eu vou contar para vocês. O cliente chamou, né? Abriu o chamado, eu fui lá no apartamento dele. Cheguei lá, detectei o problema, né? Havia detectado o problema e aí passei para ele, falei, nós estamos com um problema assim, assim, eu vou precisar de uma peça e eu já volto aqui. E aí ele ficou no canto do apartamento, ficou lendo um livro lá e tal. E isso me chamou muita atenção. Aí quando eu fui finalizar o serviço, finalizei, aí ele falou para mim, eu estava só olhando você trabalhar porque eu sou engenheiro. E eu vi que o jeito que você estava trabalhando corretamente, você trabalhou certinho. Parabéns, deu parabéns, você é um baita profissional, parabéns. Mas assim, então, aquilo ali me passou na cabeça. Falei, pô, imagina se eu tivesse, como algumas pessoas fazem, se eu tivesse tentado dar um nó no cara, né? Se eu tentasse fazer alguma coisa ali para enganar o cliente ali. E aí certamente você vai perder, porque a pessoa sabe, né, que você está fazendo errado, ou que você não domina a técnica que você fala, né? Porque às vezes você não domina a técnica e está falando, ah, eu sei disso. Então por isso é importante, tá certo? Eletricidade é importantíssimo você saber disso, né? E toda a sua história é importantíssimo você saber disso. Como? Você vai ter que saber, cara, ler planta elétrica, tá certo? Você vai ter que dominar a planta elétrica, você vai ter que partir para a interpretação. Você vai ter que saber a questão de disjuntores, né? Um cliente uma vez me perguntou, né? Mas qual que é a diferença do disjuntor, do pretinho, daquele disjuntor pretinho para o branquinho? O cliente perguntou. Então, assim, são informações que tem que estar com você, entendeu? Você não adianta. Ah, não, leva isso aqui porque é melhor. Aí ele já vai saber. Tá certo? O cliente, na hora ali, ele vai saber. Eu falei, ih, rapaz, esse cara não entende, não. Entende? Não, esse cara não entende, não. Isso aí não entende, não. Por quê? Porque ele tá vendo, entendeu? Então, assim, são informações que você pode passar. Tá certo? Fala assim, ah, não, esse disjuntor mais pretinho, ele é considerado como disjuntor NEMA, né? E era um disjuntor com retado mais demorado. Não é que ele é ruim ou o outro é bom, só que ele em instalações elétricas está saindo um pouco de linha, mas
muita gente usa ele, mas o retardo dele é um pouco mais demorado. O que é retardo? Tá, não, ele demora a desarmar mais. Esse branquinho é o DIN, então o acionamento dele é mais rápido. Eu tenho algumas classes dele, B, C, né? E quantas classes é a rampa de atuação dele. Então, ou seja, o disjuntor ele pode ser mais cirúrgico. Quando der uma corrente, o que o outro demoraria um pouco mais para desarmar, esse já desarma mais rápido. Então, essa é a grande vantagem e diferença entre um e outro, né? Então, um sistema sim, o outro sistema não. Mas, então o pretinho erra, não é errado. Ele tem, né, todo especificado dentro de norma, então ele não tem nada de errado. Mas a questão é para o lugar que você vai instalar, é que você vai colocar determinado tipo de disjuntor, né? Então, esses são os disjuntores, essa é a diferença. Eu falei para ele, inclusive, tem outros tipos de disjuntor, tem o disjuntor motor, que é um disjuntor usado específico aí para motor, e o disjuntor, aí já o assunto já foi indo, né? O assunto já foi indo, já foi alongando mais o assunto. Mas assim, então esse conhecimento é importante, o cliente, né, saber, e ele vai perguntar para o técnico, para o profissional que está fazendo a instalação elétrica. Então, assim, é muito importante você, eletricista, né, tá com esse conteúdo na mão. O pessoal do nosso curso que está aí assistindo aí, o pessoal, os nossos alunos que estão assistindo, o pessoal fica, né, de olho aí que nas matérias nossas lá, módulo 1, módulo 2, o módulo 3, o módulo 4 e o módulo especial também. Dá uma olhada no módulo especial, que lá no módulo especial nós passamos a dica, como você vai fazer a instalação, verificar uma conta de luz do cliente. Lá tem um passo a passo que você vai, né, ter esse cálculo e saber fazer esse cálculo. Tem dicas lá dentro também que é antes ali das aulas bônus, mas já são dicas valiosas para eletricista também. Então não deixa de olhar, né, o módulo especial, que é o nosso módulo especial, antes das aulas bônus.